Pense por um momento. Quantas vezes você já se perguntou por que algumas dores emocionais e espirituais parecem nunca desaparecer? Imagine descobrir que a chave para a cura de muitos desses problemas está na maturidade espiritual. Sim, essa maturidade não apenas transforma a forma como você lida com as adversidades, mas também abre caminho para uma vida cheia de paz e propósito. E o mais importante, ela traz cura. Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria imensa ter você aqui no canal Alma Avivada. Hoje, eu profetizo bênçãos sem medidas sobre a sua vida e sobre a sua família. Que Deus derrame uma unção de cura, força e sabedoria sobre todos os que estão acompanhando esta mensagem. No vídeo de hoje, vamos explorar como a maturidade espiritual pode ser um instrumento poderoso para curar feridas emocionais, espirituais e até mesmo físicas. Este tema é profundo e impactante, e prometo que, ao final, você terá uma nova perspectiva sobre sua jornada com Deus. Antes de começarmos, quero te convidar a fazer parte desta comunidade abençoada. Inscreva-se no canal Alma Avivada, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que você ama e comente aqui embaixo: eu escolho crescer espiritualmente. Ao fazer isso, você está ajudando a espalhar a palavra de Deus e levando luz para mais pessoas. Agora feche os olhos e levante suas mãos onde quer que você esteja. Vamos fazer uma breve oração. Pai amado e poderoso, nós te agradecemos por este momento de reflexão e aprendizado. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações e mentes para compreender a tua palavra. Que cada irmão e irmã que ouvir esta mensagem sinta a tua presença e receba a cura que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus, amém. Maturidade espiritual. O que exatamente isso significa? Muitas vezes, associamos o crescimento espiritual apenas ao acúmulo de conhecimento sobre a Bíblia, mas vai muito além disso. Trata-se de um relacionamento profundo e íntimo com Deus, onde aprendemos a confiar, a depender e a viver conforme os seus princípios. O apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 12 a 14, nos exorta sobre a necessidade de avançarmos para uma fé madura. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Essa passagem nos lembra que, assim como uma criança não pode sobreviver para sempre apenas com leite, nós, como cristãos, precisamos buscar o alimento sólido. Esse alimento é a sabedoria divina que vem de uma vida dedicada à oração, meditação na palavra e obediência à vontade de Deus. Mas como a maturidade espiritual pode nos curar? Quando crescemos em nossa fé, começamos a enxergar as situações com os olhos de Deus, e isso muda completamente a forma como lidamos com os desafios. Por exemplo, feridas emocionais, como ressentimento ou mágoa, muitas vezes permanecem abertas porque insistimos em olhar para elas com os olhos humanos. Porém, quando permitimos que o Espírito Santo nos guie, ele nos ensina a liberar o perdão, a abandonar o peso do passado e a confiar na justiça divina. Você já parou para pensar em como Jesus enfrentava as situações de adversidade? Ele não apenas lidava com as dificuldades, mas demonstrava serenidade, confiança e amor, mesmo diante da traição e do sofrimento. Em Lucas capítulo 23, versículo 34, ele nos deu o maior exemplo de maturidade espiritual ao dizer: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Perdoar não é fácil, mas é essencial para a cura. E a maturidade espiritual nos dá a força e a sabedoria necessárias para isso. Agora, deixe-me perguntar, você tem enfrentado situações que parecem não ter solução? Talvez uma dor antiga que insiste em reaparecer, ou um relacionamento quebrado que parece irreparável. Reflita sobre isso e compartilhe nos comentários. Eu quero crescer espiritualmente para alcançar a cura.
Mais adiante neste vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo neste tema, explorando como a maturidade espiritual nos ajuda a vencer medos e ansiedades, além de fortalecer nosso espírito para enfrentar os desafios da vida. Amados irmãos, agora que entendemos a base da maturidade espiritual, vamos avançar um pouco mais. A vida está cheia de situações que nos desafiam, e o medo e a ansiedade são sentimentos que muitas vezes parecem dominar os nossos corações. Mas a boa notícia é que, ao crescermos espiritualmente, podemos encontrar forças para vencer esses gigantes que tanto nos atormentam. Você sabia que a Bíblia menciona "não temas" 365 vezes? É como se Deus estivesse nos lembrando, todos os dias do ano, que não precisamos viver escravizados pelo medo. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, o Senhor nos diz: "Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa." Essa promessa é um lembrete poderoso de que Deus está conosco em todas as circunstâncias. E é por meio da maturidade espiritual que aprendemos a nos apegar a essa verdade. Quando crescemos espiritualmente, nossa visão muda. Deixamos de olhar para as tempestades ao nosso redor e passamos a focar em Jesus, que tem poder para acalmá-las. Lembre-se de Pedro, que andou sobre as águas em direção a Jesus, mas começou a afundar quando tirou os olhos do Mestre e focou no vento e nas ondas. Mateus capítulo 14, versículos 28 a 31. Esse episódio ilustra como a maturidade espiritual nos mantém firmes, mesmo em meio às adversidades. Quando confiamos em Deus, nossos medos perdem força e nossas ansiedades são substituídas por uma paz que excede todo o entendimento. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 6: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus." Irmãos, quantas vezes deixamos que a ansiedade consuma nossa energia e nossa fé? A maturidade espiritual nos ensina a lançar nossas preocupações sobre Deus e a confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Isso não significa que nunca mais enfrentaremos desafios, mas que agora enfrentaremos com uma certeza maior, a de que Deus está ao nosso lado. Agora, quero que você reflita sobre algo importante. O que tem tirado a sua paz? Talvez seja a preocupação com o futuro, um problema financeiro, ou até mesmo a saúde de alguém que você ama. Hoje, Deus está te chamando para confiar plenamente nele. Escreva nos comentários: "Entrego minhas ansiedades nas mãos de Deus e confio no seu cuidado." Outro aspecto importante da maturidade espiritual é o fortalecimento do nosso espírito. Assim como um atleta precisa treinar e fortalecer os músculos para alcançar suas metas, nós precisamos exercitar nossa fé para resistir aos desafios da vida. A oração, a leitura da palavra e o jejum são ferramentas indispensáveis nesse processo. No Salmo 27, versículo 1, encontramos uma declaração poderosa de confiança. "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei receio?" Quando vivemos essa verdade, o medo e a ansiedade não têm mais espaço em nossas vidas. Passamos a enxergar as dificuldades como oportunidades para crescer e experimentar o cuidado de Deus de forma ainda mais profunda. Agora, permita-me compartilhar uma história que exemplifica bem esse ponto. Certa vez, uma mulher enfrentava um momento extremamente difícil em sua vida. Ela estava sobrecarregada com dívidas e sem esperança de encontrar uma solução. Mas, ao invés de se desesperar, ela decidiu buscar a Deus de forma mais intensa. Durante esse processo, ela aprendeu a confiar, a entregar suas ansiedades ao Senhor e a depender completamente dele. Aos poucos, as portas começaram a se abrir e sua vida foi transformada. Essa história nos ensina que, ao amadurecermos espiritualmente, não só vencemos o medo e a ansiedade, mas também encontramos a força para caminhar em direção às soluções que Deus tem para nós. Agora,
vamos falar sobre como a maturidade espiritual nos ajuda a perdoar e a superar mágoas profundas, permitindo que sejamos libertos de cargas que nos impedem de viver plenamente. Amados irmãos, agora que falamos sobre vencer os medos e a ansiedade, vamos abordar uma das maiores barreiras à nossa cura espiritual e emocional: a falta de perdão. Perdoar não é apenas uma questão de obedecer a um mandamento de Deus. É um passo essencial para a libertação e para a paz interior. E é por meio da maturidade espiritual que conseguimos perdoar, mesmo quando isso parece impossível. Você já se sentiu incapaz de perdoar alguém? Talvez a dor tenha sido tão profunda que a ideia de liberar o perdão pareça injusta ou inalcançável. Mas veja o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 14. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Essa é uma verdade poderosa. O perdão não é apenas um presente que damos a quem nos feriu, é um presente que damos a nós mesmos. Ele nos liberta do peso das mágoas, permitindo que avancemos em nossa caminhada com Deus. Quando somos espiritualmente imaturos, tendemos a guardar rancor e permitir que a mágoa crie raízes em nossos corações. Mas a maturidade espiritual nos leva a olhar para o exemplo de Cristo, que nos perdoou de todos os nossos pecados, mesmo quando não merecíamos. Lembre-se do momento em que Jesus, na cruz, clamou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas capítulo 23, versículo 34. Esse ato de amor e graça nos mostra que o perdão não depende das ações ou arrependimento de quem nos feriu, mas de nossa disposição de seguir o exemplo de Cristo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 32, também nos exorta: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Mas como alcançar essa maturidade espiritual que nos capacita a perdoar? O primeiro passo é reconhecer que por nossas próprias forças é quase impossível. Precisamos do auxílio do Espírito Santo para transformar nossos corações e nos dar a graça necessária para liberar o perdão. Certa vez ouvi a história de um homem que foi profundamente traído por um amigo muito próximo. Ele sentiu que jamais poderia perdoá-lo. Mas ao buscar a Deus em oração e meditar na palavra, ele começou a compreender que o perdão era essencial para sua própria liberdade espiritual. Aos poucos, Deus curou sua mágoa e ele conseguiu perdoar sinceramente. Esse ato trouxe paz e alegria de volta ao seu coração. A mágoa é como uma ferida aberta que, se não for tratada, pode infeccionar e nos paralisar. A maturidade espiritual age como um bálsamo, curando essas feridas e nos libertando para viver plenamente. Pergunte a si mesmo: quem você precisa perdoar hoje? Pode ser uma pessoa que te feriu no passado, ou até mesmo você mesmo. Sim, muitas vezes somos os nossos maiores acusadores e precisamos aprender a nos perdoar pelos erros cometidos. Comente aqui: eu escolho perdoar para viver em liberdade. Faça disso uma declaração de fé e um passo em direção à cura. Ao perdoar, somos libertos do peso emocional que carregamos. Nossa saúde espiritual e até mesmo física é renovada. Estudos mostram que o perdão reduz o estresse e melhora a qualidade de vida. Mas a maior transformação acontece em nossa alma, pois nos aproximamos mais de Deus e da sua vontade para nós. Agora, vamos falar sobre como a maturidade espiritual nos ajuda a construir uma fé inabalável, capacitando-nos a enfrentar qualquer tempestade com confiança e esperança em Deus. Amados irmãos, ao chegarmos a esta última parte, vamos abordar como a maturidade espiritual nos conduz à construção de uma fé inabalável, capaz de nos sustentar em qualquer tempestade. Essa fé é um dos maiores tesouros que podemos possuir, pois nos dá força, coragem e esperança para enfrentar os momentos mais difíceis da vida. Você já parou para pensar no que significa ter uma fé inabalável? Não se trata de nunca duvidar ou questionar, mas de manter o coração firme em Deus, mesmo quando os ventos contrários parecem nos derrubar. Uma fé madura é aquela que confia plenamente em Deus, não importa o que aconteça.
O salmista, no Salmo 125, versículo 1, escreve: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Essa confiança vem da maturidade espiritual, que nos ensina a depender de Deus em todas as circunstâncias. À medida que crescemos espiritualmente, aprendemos a discernir que os desafios não são sinais de abandono, mas oportunidades para fortalecer nossa fé e experimentar a fidelidade de Deus. Veja o exemplo de Jó, um homem que perdeu tudo: família, bens, saúde. Mesmo assim, ele permaneceu firme em sua confiança no Senhor, declarando em Jó capítulo 19, versículo 25: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Essa é a essência de uma fé inabalável. Não importa o quão difícil seja a situação, sabemos que nosso Redentor vive e que Ele tem o controle de todas as coisas. Mas como podemos alcançar esse nível de fé? Primeiro, precisamos alimentar nosso espírito diariamente com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Assim como precisamos de alimento para sustentar nosso corpo, precisamos da palavra para nutrir nossa alma. Além disso, precisamos praticar a oração constante. É na intimidade com Deus que nossa fé é fortalecida. A oração nos conecta ao coração do Pai, nos lembra de suas promessas e nos capacita a enfrentar os desafios com coragem. Certa vez, ouvi o testemunho de uma mulher que enfrentava um diagnóstico médico muito difícil. Os médicos diziam que sua condição era irreversível, mas ela decidiu colocar sua confiança em Deus. Ela orava fervorosamente, meditava na palavra e proclamava a sua fé todos os dias. Contra todas as probabilidades, ela foi curada. Sua fé inabalável foi uma expressão de sua maturidade espiritual. Mas quero deixar algo muito claro, queridos irmãos. Ter fé inabalável não significa que nunca teremos momentos de fraqueza. Até mesmo os grandes homens e mulheres da Bíblia tiveram momentos de dúvida e dificuldade. O que importa é que nesses momentos voltamos nossos olhos para Deus e nos lembramos de suas promessas. Em Hebreus capítulo 11, conhecido como o capítulo da fé, vemos exemplos poderosos de pessoas que pela fé venceram obstáculos impossíveis. Essa galeria de heróis da fé nos mostra que não somos diferentes deles. A mesma fé que sustentou Abraão, Moisés e tantos outros está disponível para nós hoje. Quero te convidar a refletir agora. Quais áreas da sua vida precisam de uma fé mais firme? Talvez seja na sua saúde, nos seus relacionamentos ou no seu trabalho. Deus está te chamando para confiar mais nele e permitir que ele te conduza. Comente aqui: eu confio em Deus e sei que ele é fiel. Declare essa verdade sobre a sua vida e permita que sua fé seja renovada. Ao concluirmos este vídeo, lembre-se de que a maturidade espiritual é um processo contínuo. Não acontece da noite para o dia, mas com passos diários de oração, meditação na palavra e confiança em Deus. E essa jornada de crescimento traz cura, força e paz para nossas vidas. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se no canal Alma Avivada, deixe seu like e continue acompanhando nossos conteúdos. Deus tem muito mais para fazer em sua vida. Agora, antes de encerrarmos, quero orar com você. Pai amado, obrigado por esta mensagem e por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos ajude a crescer espiritualmente, a perdoar, a vencer nossos medos e ansiedades e a construir uma fé inabalável. Que cada irmão e irmã que ouviu esta palavra seja fortalecido em Ti e que sua vida seja transformada pelo Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou até aqui, diga nos comentários: minha fé está no Senhor e nela eu cresço. E não se esqueça de assistir aos outros vídeos do canal, onde continuamos explorando temas que vão edificar sua vida espiritual. Deus abençoe você e sua família. Nos vemos no próximo vídeo.